Fala galera, beleza? Bora para a questão 25. Determine o termo independente do polinômio de grau 3, que tem 1 e 1 mais i como raízes, e assume o valor 5 em menos 1. Galera, essa, na minha opinião, é a questão mais difícil da prova. Ela não só é difícil, como ela é bem trabalhosa. Porque às vezes a gente acha uma questão trabalhosa, mas a resolução dela em si é fácil. Mas essa não, ela é tanto difícil como trabalhosa. Ela é difícil porque ela envolve um mix de matérias dentro da matemática, né? A gente vai ter que lembrar conceitos de polinômios, conceitos de números complexos, bem como conceitos de sistemas lineares, né? Como resolver um sistema linear. Então, vamos lá para ela. Eu sugiro que vocês prestem bastante atenção à resolução. Vou fazer um passo a passo bem detalhado, é uma resolução longa, tá certo? Mas vamos lá. Galera, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é que a questão nos fala que nós temos um polinômio de grau 3. Então, de cara, vamos definir esse polinômio, certo? Chamar o nosso polinômio de p de x. E vamos dizer que p de x ele é da forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, tá certo? Temos o nosso polinômio de grau 3 definido. E agora vamos trabalhar os pontos que a questão traz para a gente. Então, vamos ver o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto que a gente tem aqui é que 1 é raiz do polinômio. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu tenho p de 1, né, eu vou ter, na hora que eu substituir 1 aqui nos x's, nós vamos ter a mais b mais c mais d. E isso aqui vai ser igual a zero, pois 1 é raiz desse polinômio, né? E um número que é raiz, quando ele é substituído no polinômio, o valor que a gente vai descobrir é zero. Tá? Então, eu vou colocar aqui como sendo a nossa primeira informação. Tá? Então, vamos para o ponto 2. Ele fala ainda também que p de menos 1 é igual a 5. Então, p de menos 1, quando a gente substituir aqui no nosso polinômio original, nós vamos ter a vezes menos 1 ao cubo. Nós vamos ter menos a. Em seguida, nós vamos ter b, pois menos 1 ao quadrado é 1, menos c, mais d. E isso aqui a questão nos traz que é 5, esse valor aqui. Tá ok? Agora, galera, a gente vai partir para uma próxima informação aqui, que é que 1 mais i é raiz, certo? A gente vai ter aqui, ó, p de 1 mais i, certo? Isso aqui vai ser igual a, que multiplica 1 mais i ao cubo, mais b, que multiplica 1 mais i ao quadrado, mais c, que multiplica 1 mais i, mais d, isso aqui vai ser igual a zero. Galera, eu vou trocar aqui de cor e a gente vai calcular esses produtos notáveis aqui de 1 mais i de maneira separada. Então, a gente substitui cada um deles, certo? Então, vamos ver aqui. 1 mais i ao cubo, certo? Isso aqui vai ser igual ao primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o terceiro, o segundo no caso, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, tá certo? Então, quando a gente resolver isso aqui, a gente vai ver que aqui vai ser 1, 3 vezes 1 ao quadrado, 3 vezes i, mais 3i. Aqui nós vamos ter i ao quadrado, menos 1, não é, galera? Então, menos 1 vezes 3 vezes 1, nós vamos ter menos 3. E, por último, a gente vai ter i ao cubo. Galera, percebam que i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. E i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes i, nós vamos ter menos i. Então, isso aqui, galera, vai ser 1 menos 3, menos 2, e 3i menos i, mais 2i. Ok? Então, o nosso segundo produto notável aqui envolvendo um número complexo que nós vamos resolver é esse aqui, 1 mais i ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o segundo ao quadrado. Isso aqui, pessoal, vejam só, quem é i ao quadrado? É menos 1. Então, menos 1 aqui vai cancelar com esse 1 aqui, e a gente vai sobrar só com essa expressão do meio, que vai ser igual a 2i. Tá certo? Agora, voltando para a nossa questão aqui, o desenvolvimento desse polinômio, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a, que multiplica... Quem é 1 mais i ao cubo? Menos 2 mais 2i. Mais b. Quem é 1 mais i ao quadrado? 2i. Mais c, que multiplica 1 mais i, mais d igual a 0. Galera, eu vou apagar essa nossa parte de baixo aqui, que a gente já fez, certo? Porque, nós não vamos precisar mais dela, tá certo? Então, continuando a resolução aqui ainda, ajeitando. Aqui nós vamos ter menos 2a, mais 2ai, mais 2bi, mais c, mais ci, mais d, igual a 0. Tá certo? Então, continuando aqui mais um pouco ainda, a gente vai ter menos... não, agora nós vamos fazer assim, galera, na verdade. Nós vamos separar aqui dentro desse nosso resultado aqui, o que é que acompanha i e o que é que não acompanha i, tá certo? Então, vamos deixar desse lado aqui primeiro todas as nossas variáveis aqui, né, os nossos coeficientes do polinômio, que eles não acompanham i, certo? Então, nós vamos ter menos 2a, nós vamos ter mais c, nós vamos ter mais d. Do lado de cá, nós vamos ter mais, e aqui nós vamos abrir um parêntese, porque nós vamos colocar o i em evidência, tá? Então, vamos ver quem é que acompanha i. Aqui nós temos 2a, mais aqui nós temos 2b, mais aqui nós temos c. I igual a 0. Agora, galera, dessa informação aqui é onde nós vamos tirar as nossas... aqui a nossa segunda informação, é onde nós vamos tirar as nossas próximas duas informações, que aí então nós vamos montar o nosso sistema, tá certo? Percebam que aqui nós vamos ter uma estrutura de número complexo, certo? Onde desse lado aqui nós temos uma parte real, e aqui nós vamos ter uma parte imaginária, que é a parte que vai acompanhar o nosso camarada i aqui, tá? Então, aqui nós temos uma parte imaginária. E aí, galera, quando a gente tem um número complexo dessa forma, que ele é nulo, nós temos que garantir isso, que se ele for nulo, então isso quer dizer que tanto a parte real dele, quanto a parte imaginária dele, são iguais a 0, tá certo? E agora nós vamos tirar outras duas informações com isso. Se essa nossa estrutura aqui, se esse número complexo que nós temos aqui, ele é nulo, né? Está aqui é igual a 0, isso quer dizer que a parte real dele é 0, bem como a parte imaginária dele também é 0. Então, daqui nós vamos ter essas duas informações. Nós vamos ter que menos 2a mais c mais d é igual a 0, assim como nós vamos ter que 2a mais 2b mais c é igual a 0, tá? Então, aqui vai ser a nossa terceira informação. E aqui vai ser a nossa quarta informação, tá certo, galera? Então, a gente vai trocar de página aqui agora, vai para uma página nova, e a gente vai montar esse sistema com essas quatro variáveis. Sempre lembrando que cada uma dessas variáveis aqui, ó, A, B, C e D, são exatamente os coeficientes do nosso polinômio. A questão que é que nós descobramos qual é o termo independente. Quem é o termo independente? O termo independente aqui é D. Então, lembrar que nós temos que encontrar D, tá certo? A gente pode usar algumas técnicas para resolver esse sistema linear, é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Então, o nosso sistema linear, eu vou escrever ele aqui, certo? Ele vai ser da forma A mais B mais C mais D igual a 0, que foi aquela nossa primeira informação. Nós vamos ter
menos A mais B menos C mais D igual a 5, que foi a nossa segunda informação. Nós vamos ter menos 2A mais C mais D igual a 0, que foi a nossa terceira informação. E por último, nós vamos ter 2A mais 2B mais C igual a 0. Então, galera, para resolver sistemas lineares, a gente tem algumas formas, tá? A gente pode ir manipulando cada uma das equações até a gente conseguir isolar um termo e aí a gente substitui em outros. A gente pode também fazer por Cramer, né? Onde a gente vai calcular o determinante dos coeficientes, depois a gente vai substituir, né? A gente vai substituir esses valores aqui, 0, 5, 0 e 0, na coluna do coeficiente que a gente quer descobrir, e aí a gente vai calcular mais um determinante, e através desses dois determinantes a gente chega no valor que a gente quer, tá? Para esse caso aqui é um pouco mais trabalhoso, porque a gente tem quatro equações e 4 incógnitas, né? Então a gente vai gerar um determinante de 4 linhas e 4 colunas. Um determinante um pouco chato de resolver. Mas quando terminar essa questão, eu vou colocar um vídeo também logo após, resolvendo dessa forma. Tá certo? Resolvendo por uso de determinantes, a gente vai, para resolver o determinante, usar o teorema de Laplace, em seguida a gente vai usar a regra de Cramer, para então a gente chegar no valor de D, dessa outra forma. Aqui a gente vai tentar dar uma manipulada nas equações até isolar um valor, tá? O valor que a gente vai isolar aqui nesse caso vai ser C. E aí então a gente substitui uma equação e a gente acha o nosso valor D que a gente quer, tá certo? Vai ser uma manipulaçãozinha também um pouco complicada, então eu peço novamente, sugiro que vocês prestem muita atenção em cada uma das contas que a gente vai fazer, tá certo? Então vamos lá. Então, galera, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui, certo? Vou colocar até aqui, ó. Um passo. A gente vai pegar a nossa terceira equação aqui, essa equação aqui, tá? E a gente vai somar da quarta, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nosso primeiro passo. Nós vamos pegar a terceira equação e vamos somar com a quarta, tá? A gente vai sempre manipular a quarta, tá? Nós não vamos mexer na estrutura dessas de maneira a trocar daqui. Elas vão permanecer as mesmas. A gente vai só usá-las para que a gente vá saindo aqui da quarta, a gente vá tirando valores da quarta até que a gente sobre só com o C, como eu falei. Então, vamos lá. A gente vai, como eu falei, a gente vai pegar a terceira e somar a quarta. Então, vamos repetir as coisas que a gente já tem aqui. Mais B mais C mais D igual a 0. Aqui nós vamos ter menos A mais B menos C mais D igual a 5. Vamos ter menos 2A mais C mais D igual a 0. E agora nós vamos fazer aquilo que o nosso primeiro passo nos ordenou. Nós vamos pegar a terceira aqui e vamos somar a quarta. Então, vamos lá. Ó. Menos 2A mais 2A, opa, 0A. Então, aqui eu vou ter o quê? Ó? 0B mais 2B, 2B. C mais C, mais 2C. D mais 0D, mais D. E, por último, 0 mais 0, 0. Tá ok? Então, esse foi o nosso primeiro passo. Agora, nós temos a quarta equação aqui dessa forma. E agora, galera, nós vamos fazer o nosso segundo passo. O nosso 2 passos, tá? No nosso segundo passo, pessoal, ele vai ser um pouco mais complicado. O que é que nós vamos fazer no nosso segundo passo? Nós vamos multiplicar a primeira por menos 1, nós vamos multiplicar a segunda por menos 1 também, e vamos somar a equação 4, certo? Então, o nosso segundo passo é o quê? Nós vamos fazer a primeira, nós vamos fazer menos 1 vezes A1, aí nós vamos somar com o quê? Com menos 1 vez a segunda, então nós vamos somar tudo a nossa quarta equação, tá certo? Então, vai ser isso aqui basicamente que nós vamos fazer. Vamos multiplicar essa primeira por menos 1, vamos multiplicar a segunda por menos 1, e então vamos somar tudo a quarta equação. Então, vamos lá.
como sempre, vamos repetir o que a gente já tem. A mais B mais C mais D igual a 0. Menos A mais B menos C mais D igual a 5. Menos 2A mais C mais D igual a 0. E agora vamos fazer o nosso passo aqui, tá ok? Então, pessoal, se eu multiplico tudo isso aqui por menos 1, e eu multiplico tudo isso aqui por menos 1, e eu somo a essa aqui. Vamos fazer aqui em cima, na verdade, que é melhor de visualizar, porque aqui a gente tem já tudo aqui. Então, se eu multiplico esse aqui por menos 1, ó, aqui eu vou ter menos A. Se eu multiplico esse aqui por menos 1, eu vou ter A. Na hora que eu somar os dois, não vamos ter A aqui. Então, sem A, deixa o A zerado. Não vamos ter A. Agora, B, pessoal. Na hora que eu multiplicar o B por menos 1, aqui eu vou ter menos B. Na hora que eu multiplicar esse B aqui, ó, por menos 1, aqui eu vou ter menos B também. Então, na hora que eu somar tudo, o que é que vai acontecer? Ó? Menos B, menos 2B. Mais 2B vai sumir também, não é? Então, já não colocamos B aqui também. Aqui, pessoal, na hora que eu multiplicar esse aqui por menos 1, eu vou ter o quê? Menos C. Na hora que eu multiplicar esse aqui por menos 1, eu vou ter mais C. Então, eu vou sumir com esse C, sumir com esse C aqui, e eu vou ficar com o quê? Com a soma desses aqui. Então, 3C. Mais. Aqui, pessoal, na hora que eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos D. Na hora que eu multiplicar esse aqui por menos 1, eu vou ter menos D também. E na hora que eu somar tudo, na hora que eu somar com esse aqui... Opa, galera, não é 3C não, na verdade. Eu contei um errado aqui, tá? Vamos voltando aqui para o C, desculpa aí. A gente não pode mexer nessa aqui, tá certo? Então, na hora que eu tiver menos C aqui, na hora que eu tiver menos, aqui eu vou ter menos C, e aqui menos C, eu vou ter mais C. Esses aqui vão sumir, e a gente vai ficar só com o 2C aqui de baixo, tá certo? Então, 2C. Desculpem aí essa falha aí, essa questão é muito complicada, acaba me perdendo aqui na resolução. Mas voltando para ela. Então, aqui na hora que eu multiplicar por menos 1, eu vou ter menos D. Na hora que eu multiplicar aqui por menos 1, eu vou ter menos D também, não é? E na hora que eu tiver aqui, ó, menos 2D, e eu somar com esse D aqui, ó, menos 2D mais D, eu vou ter menos D. E aqui do outro lado, pessoal, ó, aqui eu vou ter 0, menos 5 e 0, né? Então, menos 5, né? Menos esse. Na hora que a gente somar tudo, a gente vai ter menos 5, ok? Então, agora nós temos o nosso sistema de equações lineares, vai ser esse aqui, onde aqui na nossa quarta equação, nós temos agora 2C menos D. Então, o próximo passo agora, pessoal, é um passinho também complicado, e a gente vai tentar sumir com o D aqui de baixo, certo? Então, no terceiro passo, olha o que a gente vai fazer. No terceiro passo, nós vamos multiplicar a segunda por menos 1, a segunda equação por menos 1, e vamos somar todas a essa aqui, tá? Então, menos 1 na segunda, e vamos fazer mais 1, mais 3, e vamos somar na quarta, mais 4, certo? Então, vamos ver lá o que é que vai acontecer. Nós vamos ter o seguinte, na hora que eu multiplicar a segunda por menos 1 aqui, prestem atenção, vamos ver o A, na hora que eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu vou ter A. E A mais A, 2A, menos 2A, 0, né? Então, na verdade, vamos repetir logo o que a gente tem, né? A gente volta para lá. A mais B mais C mais D igual a 0. Menos A mais B menos C mais D igual a 0. Menos 2A mais C mais D igual a 0. Opa. Aqui é 5. E por último, é o que a gente vai descobrir agora. Como eu já falei, ó, na hora que a gente colocar um menos aqui, isso aqui vai ficar A positivo, que a gente ficou A mais A, 2A, menos 2A, 0A. Não vamos colocar. Na hora que eu multiplicar esse aqui por menos 1, eu vou ter menos B. E na hora que eu somar ó, mais B com menos B, eu vou ter o quê? 0B. Então, vamos para o C. Na hora que eu der um menos aqui, pessoal, ó, menos, esse aqui vai ficar positivo. Na hora que eu somar todos os Cs aqui, o que é que eu vou ter? 5C, não é? Mais C, mais C, mais C, mais 2C. 5C. Olha o D. Na hora que eu colocar um menos aqui, ó,
vai ficar menos. Eu vou ter D menos D, 0. D menos D, 0. Opa, então a gente sobrou só com o nosso C. Nosso 5C, na verdade, que vai ser igual a quê? Pessoal, na hora que eu colocar um menos aqui, ó, menos 5, menos 10. Opa! Então, olha o que foi que apareceu aqui pra gente já. 5C igual a menos 10. Então, galera, se eu tenho aqui, ó, 5C igual a menos 10, isso aqui quer dizer que o C é o quê? Que o C vai ser igual a menos 10 sobre 5, e o C é igual a menos 2, tá? Então, o coeficiente C é igual a menos 2, e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar só o coeficientezinho C aqui, ó, e substituir nessa equação, tá? Então, 2C menos D tem que ser igual a menos 5. De forma que 2 que multiplica menos 2 menos D é igual a menos 5. E aí eu vou ter o seguinte, pessoal, ó, na hora que eu passar o D para cá e o 5 para cá, eu vou ter o seguinte, menos 4 mais 5 igual a D. Logo, D é igual a 1. E essa aqui, pessoal, finalmente é a nossa resposta. O nosso termo independente vale 1. Então, eu sei que essa questão, como eu falei, a meu ver, a questão mais difícil da prova, a questão bem trabalhosa, teria que responder cada passo com uma precisão assim absurda, não é? Esse sistema é um sistema bem complicado de resolver, não é todo mundo assim, eu sei que é difícil conseguir visualizar esses passos, ainda mais na hora da prova, que o tempo às vezes não é muito, né? Você assim, perceber isso de cara, eu confesso que eu até mesmo demorei para conseguir manipular esses sistemas de forma a aparecer a forma que eu gostaria. Até faço a sugestão aí, né, para se alguém perceber um jeito melhor de a gente escalonar esse sistema e aparecer o D logo de cara, deixe aí nos comentários, tá certo? Mas essa foi a questão, né? Essa foi a questão da prova, né? A gente já viu que o nosso termo independente é 1 aqui, questão mais difícil, então eu sempre sugiro vocês estiverem estudando aqui e forem assistir esse vídeo, ver a resolução dessa questão, ver com bastante calma, né? Assim, ver, se possível, até rever também para compreender esse passo a passo. E, novamente, se tiver alguma dúvida, se tiver ficado alguma dúvida na resolução, sei que a resolução é longa, mas se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que possível. E, como eu falei, eu vou colocar em outro vídeo a resolução via determinantes desse sistema, tá certo? Então, um abraço, muito obrigado e vamos para as próximas questões.